Fala, concurseiros e concurseiras do meu Brasil Varonil, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um vídeo aqui de atualidades, professor Arnaldo Vieira em parceria, essa parceria é bem legal com a Doutor Concursos, Escola Preparatória de Cursinhos aqui de concurseiros daqui de Rio Preto. E começando sempre pedindo esse vídeo, a colaboração de vocês, sempre que estão participando conosco, deixar o like, é importantíssimo para nós. Se inscrever nos nossos canais, canal aqui do professor Arnaldo Vieira, canal do Doutor Concurso também, que é bem legal, tem muito conteúdo legal para você estudar. E compartilhar esse vídeo, colocar nas suas redes sociais, bater um papo com a gente, interagir com a gente, falar o que vocês estão achando, tá legal? Pra gente sempre fazer conteúdos de qualidade, conteúdos legais para vocês, tá legal? Vamos então começar as atualidades dessa semana. E, obviamente, começando com um assunto que eu já estou tratando já faz um certo tempo. Em vídeos passados a gente tem falado sobre isso. E semana passada, na retrasada, teve já uma evolução esse ano. Essa semana agora que passou, o Rodrigo Maia também se manifestou. É a questão da legalidade do aborto no Brasil. Veja, recentemente nós tivemos o caso daquela menina no Espírito Santo. Vocês estão lembrados, vocês acompanharam. Aquele caso absurdo da menina que foi estuprada de 10 anos pelo tio e que teve um aborto oficial, judicialmente assistido, inclusive, né? Permitido para que ela interrompesse a gravidez. E aí, claro, a polarização que a gente já sabe que está acontecendo nesse Brasil já faz um certo tempo. Mas o que aconteceu na semana passada foi o seguinte: olha, na semana anterior, o Ministério da Saúde, também em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos, né, da Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, tinha feito uma portaria que obrigava, na verdade, a comunicação da equipe médica a comunicar às autoridades policiais e jurídicas em relação àquela situação de aborto. E o Rodrigo Maia fez uma manifestação, inclusive, muito veemente na semana passada, dizendo que isso é um retrocesso e que deveria ser muito bem repensado pelo governo. Ele não usou bem essas palavras, né? Ele até foi um pouco mais incisivo. Mas o contexto de tudo, o que é importante você saber, porque esse assunto vai entrar exatamente na pauta, se talvez não em questões de concursos que vão falar sobre isso, talvez nos temas de redação. No Brasil, o aborto ele é permitido em alguns casos, casos em que apresenta provavelmente risco à saúde da mulher, anencefalia e no caso das vítimas de estupro. Veja bem, até a própria. Eu coloquei aqui, ó. Rodrigo Maia manifestou-se contra a portaria porque a legislação brasileira permite a interrupção da gravidez para vítimas de estupro, assim como nos casos que há risco da vida da mãe ou em que o feto é diagnosticado com anencefalia. Agora veja, a portaria anterior da semana, no final da semana retrasada, que foi colocada à disposição, que foi colocada como uma espécie de determinação para as equipes médicas, dizia o seguinte: olha, as equipes médicas têm a obrigação de contactar, de notificar a polícia nos casos de acolhimento de paciente quando houver indícios ou confirmação de estupro. Choveram críticas em relação a isso, por conta exatamente das questões que vão cair nas perguntas. E é aquilo que eu quero que você entenda. Veja, já há um número bem considerável, inclusive, de mulheres que não relatam esses casos. Dois, a questão do constrangimento feminino da mulher ser exposta, inclusive. Então ela vai pensar duas vezes se ela vai realmente realizar um procedimento desse. Uma vez que ela já vai comunicar à polícia. Tem as questões, inclusive, de ética médica envolvidas nisso. Enfim, uma série de outras questões que a gente tem que continuar prestando atenção. Mas o fato é que há no Senado e na Câmara, pelo menos vários projetos que tiram esse efeito dessa portaria. E a posição do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, foi preponderante para essa manifestação. Então, veja, a gente tem que continuar acompanhando, mas no caso específico do aborto legalizado no Brasil, há hoje, nesse momento, essa guerra de versões, essas narrativas que estão se posicionando dos dois lados e automaticamente isso é alvo, é uma das temáticas bem complexas e ao mesmo tempo muito requisitadas nos concursos vindouros por aí. Vamos prestar atenção, saiba, grave bem isso nos casos em que que o Brasil acata exatamente o aborto. Nestes casos específicos, risco à saúde da mulher, anencefalia ou caso de estupro, mas agora com essa novidade do governo, das portarias da saúde, de fazer uma interrupção, de, nesse caso da detecção, a comunicação às autoridades e a manifestação da classe política, contrariamente a isso. Vamos continuar observando.
Bom, no segundo assunto, e na verdade eu vou emendar com o próximo, inclusive, é o que eu já falei algumas semanas atrás, o lançamento da nota de R$ 200. E por que eu estou batendo tanto nesse assunto? Porque é um marco, inclusive, econômico para todos nós, acaba sendo aquela curiosidade, mas na verdade é uma curiosidade que tem muito complexo de entendimento por trás. Há uma complexidade de entendimento por trás desses assuntos, desses temas, né? A nota entrou em vigor, começou a circular, o Banco Central fez um anúncio, inclusive, da circulação dessa moeda. Desde 94 é a primeira vez que uma nota acima de R$ 100 acaba sendo colocada em circulação. O governo tem alertado e tem dito, inclusive, que a necessidade da elevação dessa nota, da produção dessa nota, é por conta da escassez de moeda que aconteceu por conta da liberação do auxílio emergencial nos últimos meses, então reduziu a quantidade de notas em circulação e as notas de 200, você ao invés de usar 6 notas de 100, só usariam 3 notas de 200 para fazer o pagamento do auxílio emergencial. Há 18 anos que não há nenhum tipo de lançamento de outra. A nota mais próxima foi a nota de R$ 20. E a quantidade de notas que foram lançadas no governo, colocaram aí 450 milhões de unidades da nota, né? Com esse objetivo. Aí as campanhas que vieram, inclusive, né, o governo fazendo o Banco Central explicando as notas, apresentando as notas publicitariamente falando, fez campanhas em redes sociais, no Instagram, no YouTube aqui, mas falando sobre os sistemas de segurança que a nota apresenta, o formato, inclusive depois na sequência fizeram um outro videozinho muito engraçado, pegaram a cachorrinha, que a comunidade da internet toda estava pedindo para que fizesse ela parte da nota, estampasse a nota e não o lobo-guará, enfim, há todo um complexo de ações que estão em volta dessa questão do lançamento de mais uma nota em território nacional, a nota de 200. E por que isso é alvo também das questões de atualidade? Primeiro, porque mexe com a economia como um todo. Segundo, essa questão que foi levantada das dificuldades sociais que vão acabar acontecendo, porque você vai ter uma dificuldade de troco. Você vai comprar, às vezes, um produto de menor valor e os mercados que estiverem operando ainda no dinheiro em papel vão ter uma certa dificuldade de organizar seus caixas para conseguir fazer essa troca. É bem verdade que a quantidade vai ser bem reduzida. E eu já deixo aqui uma curiosidade para vocês pesquisarem, por exemplo. Tem vídeos bem legais da BBC Brasil, tem um documentário da BBC News Brasil falando sobre as notas de maior valor do mundo, um mini documentário muito interessante falando sobre a libra esterlina. É bem legal. Mas o que eu queria amarrar o assunto é um lançamento, inclusive, que foi dito na semana do dia 12 de agosto, que passou batido por grande parte dos jornais, mas que eu tenho quase certeza que isso um dia vai ser cobrado nos concursos sobre atualidades, as perguntas que vão envolver atualidades, economia, por todos esses cenários vindouros, que é o lançamento da Pix, uma nova plataforma de pagamento que está sendo desenvolvida pelo Banco Central, que pode revolucionar as transações bancárias e comerciais entre pessoas físicas e pessoas físicas, pessoas físicas e pessoas jurídicas. O que seria então esse Pix? É um sistema de transferência de dinheiro. É como se você tivesse agora a anulação total do dinheiro em espécie e a concretização do dinheiro eletrônico, né? Como que funcionaria esse sistema? Você não tem mais. Hoje, quando você vai fazer uma transferência bancária entre DOC ou TED, você paga para a instituição bancária e o dinheiro ainda demora uma compensação de quase 48 horas nos casos mais rápidos. Com esse sistema que o Banco Central está desenvolvendo, com o Pix, isso cairia por terra. Até 10 segundos o dinheiro do emissário vai estar na conta do receptor. É uma mudança de paradigma no sistema de pagamento e mais. Isso atingiria, inclusive, pessoas que não têm hoje sistemas bancários ou que não possuem conta bancária. Ou seja, um intercruzamento de dados que faz com que instituições, pessoas, mercados. Há uma plataforma já grande de cadastro de entidades, mais de 750 mil empresas já se cadastraram, dizendo que vão aderir a esse sistema de modalidade, que funcionaria através do celular, da tecnologia celular. Você faria um cadastro, a partir de 5 de outubro, esse cadastro vai começar a ser feito pelo Banco Central, seria por biometria facial ou biometria mesmo, ou por uma senha, por e-mail, etc. Você possuindo essa ferramenta, né, que não vai ser um aplicativo, não é um banco eletrônico, pelo contrário, se você possui o Pix e você tem essa chave de segurança com valores existentes lá,
Se a entidade onde você está transando comercialmente, financeiramente, também tem a certificação do Pix, para uma leitura de QR Code vai ser feita a transferência do valor. Você vai emitir o valor que cairá na conta desse receptor em até 10 segundos. É algo assim muito rápido, além da funcionalidade. Funcionar de segunda a sexta, 7 dias por semana, 365 dias no mês, enfim. Há toda uma expectativa muito grande. Há também um vídeo que foi lançado. Vou até baixar o volume aqui, ó. Isto. É um novo jeito de fazer o pagamento, enfim. É uma espécie de nova tecnologia que está sendo desenvolvida pelo Banco Central, que na verdade é só novidade aqui no território nacional. Isso já acontece na China já há algum tempo. Mas ela pode fazer uma nova mudança no paradigma de você transar, ou seja, de você fazer as transações financeiras com dinheiro em espécie. O que garantiria uma segurança muito grande, inclusive, para quem consegue, para quem está aportando. Você não vai precisar mais carregar dinheiro. Você vai ter a facilidade do dinheiro eletrônico, além da questão do cartão. Então, o Pix passou batido, é uma informação aí que ficou meio que escondida nos meios de comunicação, só restrita aos meios eletrônicos e econômicos em geral, mas que, veja, vai poder colocar muitas pessoas que estão hoje ainda operando nessa informalidade numa regularização. Há uma potencialização desses processos eletrônicos e com maior garantia e inclusão de pessoas dentro do sistema financeiro. Há uma competição entre as ferramentas de pagamento, porque você vai começar a ter uma disputa muito grande pelos bancos. Olha, aqui nós não vamos cobrar nenhum tipo de taxa, nenhum tipo de juro, as maquininhas, enfim. É uma atualidade, é uma informação bem atual que você tem que estar sabendo disso. Isso ficou passado aí umas 2 semanas atrás e agora ganhou mais notoriedade porque o Banco Central informou, na mesma semana que informou o lançamento da nota de R$ 200, que a partir de 5 de outubro vai fazer o cadastramento, então, agora dos consumidores, das pessoas que querem aderir ao Pix. Algo que é bem interessante, é um assunto bem atual e que a gente tem que continuar entendendo um pouco mais sobre ele. Tá legal? Âmbito internacional, ninguém pode deixar de discutir a questão da vacina russa e o lançamento das informações do resultado pela The Lancet, uma das revistas científicas mais famosas aí de credibilidade em todo o planeta, que conseguiu efetivamente resolver, conseguiu publicar, na verdade, né? Fez o levantamento das informações em relação à aplicação da vacina russa e chegou a dados muito satisfatórios, dizendo que a vacina russa efetivamente tem algum tipo de segurança e eficácia na sua aplicação. Mesmo assim, os dados ainda foram feitos com uma quantidade muito pequena da amostra de pessoas, 70 e poucas pessoas que foram testadas. Não há ainda uma grande divulgação na fase 3, né? No Brasil, tem a questão do estado do Paraná, que já se posicionou favorável à produção aqui em território nacional dessa vacina. Mas, na verdade, foi considerada uma espécie de luz em cima de algo que estava meio nebuloso, porque a Rússia tinha feito a divulgação das informações, divulgando que estava já registrando, né? O Vladimir Putin já tinha falado na comunidade internacional, até por uma questão de política internacional, que tinha descoberto a vacina e queria patentear e queria já lançar a vacina em larga escala. Só que os resultados da The Lancet estavam sendo esperados, porque ele não tinha dado uma certa divulgação a essas informações. Diz que até a própria filha dele já foi vacinada, etc. O Vladimir Putin, isso, né? Então, as informações que a The Lancet publicou na semana passada são extremamente promissoras. Dão que a vacina, pelo menos nas fases 1 e 2, conseguiu resultados extremamente positivos e que a contraindicação foi muito baixa, mas o índice de eliminação do vírus realmente foi muito efetivo. Claro, aí começam os problemas que continuam, porque, por exemplo, a vacina de Oxford foi pesquisada com um campo muito maior de pessoas, mais de 1.000 pessoas que foram pesquisadas, que foram usados como cobaias. E na vacina russa, só 76 voluntários receberam essa vacina, divididos em 2 grupos. Não houve grupo de controle, por exemplo. Os próprios cientistas russos, na coletiva que deram, dizendo e reverberando os resultados da The Lancet, reconheceram que tiveram muito pouco tempo para fazer os testes, mas que os testes foram positivos, né? Uma diferença em relação à vacina russa e em relação à vacina de Oxford é que eles usam, as duas usam, os vírus de gripe.
Só que a de Oxford usa o vírus em chimpanzés, enquanto a russa usa o vírus humano, que atingiu realmente seres humanos. Enfim, de toda maneira, foi uma notícia muito positiva para toda a comunidade científica, diminuir um pouco as desconfianças em relação à evolução dessa pesquisa que estava sendo feita pela Rússia, mas abriu a possibilidade, então, de avançarem os estudos e efetivamente até o final, pelo menos esse ano, haver efetivamente uma vacina que funcione. E não vai ser somente a russa, tá? Os pesquisadores, inclusive, e cientistas em todo o mundo, estão dizendo que calculam que mais de 120 vacinas vão ser desenvolvidas por vários laboratórios. E aí vai depender dos governos, cada um à sua forma, escolher qual que seria melhor para a sua população, né? Enfim, de toda maneira, de uma maneira bem positiva, os números apontaram um grande salto na evolução das pesquisas em relação à descoberta de uma vacina de forma positiva, dessa vez, ponto para os russos, então, se a gente pode falar assim, tá certo? Bom, chegamos aqui ao final e sempre pedindo agora para vocês, claro, revejam o vídeo, tem muita informação, muitos dados, pesquisem mais, mas deixa o joinha para nós, é importantíssimo, se inscreva nos canais, compartilhe esses vídeos e participe conosco desse trabalho bem legal que a gente está fazendo, preparando vocês para os concursos que vão vir no futuro, tá legal? A gente se vê então na semana que vem, um grande abraço, bons estudos e até lá!